Olá, meus amigos, confrários. Estamos dando início hoje a uma super aula em que trataremos de uma abordagem histórico-social indiciária intertextual do livro de Jó. Procurando o que podemos pensar por indícios para trazer o mínimo de razoabilidade e veracidade das narrativas e compreendendo se o Jó das narrativas bíblicas do livro de Jó possivelmente tenha sido uma figura histórica. Real, no bojo das tradições e do ambiente social em que os israelitas estavam inseridos. Se você não é inscrito aqui no canal, é teólogo, é pastor, tenha a sua crença que a Bíblia seja um livro sagrado, inspirado e divino, eu lamento te informar que você está num canal que vai confrontar a sua crença e, de modo geral, a sua perspectiva acadêmica. Porque aqui o método que nós nos debruçamos para operar a pesquisa é justamente indiciarista e, portanto, adentramos aos meandros do texto bíblico em seu contexto socioliterário, em um diálogo interdisciplinar e entendendo as relações do ambiente em que os redatores estavam inseridos para compreendermos o texto. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sino para receber notificações. Para ter acesso a este conteúdo integral, tem aí abaixo na descrição Seja Membro. Faça a sua assinatura, receba este conteúdo como subsídio didático, tanto a aula completa, bem como também o nosso material. Uma das coisas mais importantes que nós devemos compreender em relação a qualquer tema que formos estudar na Bíblia é compreender o que é o documento, que é, nesse sentido, a Tanar, Torá, Nevim, Ketuvim, pseudo-acrônimo, que significa Torá, Escritos e Profetas. David Cleanes já dizia que era preciso compreender a distinção entre a Bíblia como literatura e a Bíblia como escritura, amplamente artificial. Ainda, de acordo com a Pontifícia Universidade do Vaticano, a Bíblia e a sua interpretação na Igreja, tomo 153, diz que a Igreja pode ouvir adequadamente a Bíblia como escritura apenas quando a lê como literatura. A partir daí, então, nós podemos entender que há, de fato, o próprio entendimento de uma tradição de que existem gêneros literários que falam através dos textos. E é isso que nós queremos tratar aqui. Para compreendermos melhor a dimensão do tema, já vamos iniciar a nossa pesquisa. O Frank Moorcross já traz na sua história da religião israelita que existe um mito cananeu épico hebraico. Ele vai conectar a religião dos ancestrais de Israel com a religião pessoal da Mesopotâmia no segundo milênio. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que nós temos uma religião antiga. Essa religião antiga ela não estava errada do ponto de vista dessas comunidades. Logo, era preciso entender que quem está criando uma nova religião cria para se opor a tradições anteriores. Ou seja, nós podemos afirmar que é correto dizer que El ou Baal aparecem como deuses criadores transcendentes. É claro, por exemplo, quando lemos o prólogo e o epílogo de Jó, referindo-se à divindade de Javé ou Elohim, em contrastes, nós encontramos os termos Eloá em Jó, El e Shaddai, mas nunca encontramos Javé, como nós iremos mostrar para você. E para isso, então, eu vou apresentar o gráfico para vocês de como esses termos vão aparecendo em Jó. Olha, aqui nós temos o número de vezes em que os termos eles aparecem. El, Eloá, Shaddai, Elohim, Ha-Elohim e Hashem ou Hashem Adonai. Portanto, vejam aqui e aqui para cada uma das formas em que os termos vão aparecendo, tudo bem? Ou seja, podemos afirmar que temos diferentes formas literárias dentro de uma própria produção e mãos de tradições distintas que estão em conflitos explicando suas relações. Uma composição não unitária de diversos fragmentos redigidas em épocas diferentes
diferentes. Aqui a gente não quer nem discutir inerrância, divinamente inspirada ou coisa, porque já dá para perceber que o texto bíblico é uma produção de intervenção ideológica. Como essas conexões terminológicas que aparecem de tradições distintas nesse berço semântico e semítico podem nos fazer compreender que Jó não é uma figura histórica, mas são tradições operando de maneiras distintas para explicar os enfrentamentos justamente de uma classe dominante e de uma classe dominada. Ou seja, o campesinato em conflito com a elite que quer estabelecer um modelo crucial de culto a Javé. Elion nunca ocorre em Jó e nem em Rael, pois em vista da frequente ocorrência de El sem o artigo, seria ilegítimo assumir a presença com as partículas Lamed e Kaf, que são as preposições ditas inseparáveis. Você tem o plural, não mais Elohim ou Ha-Elohim, você tem Elim. Ou seja, Elim não ocorre em nenhum lugar no texto existente. Já expliquei para vocês em um vídeo que está aqui no canal Confraria Cognitiva que o livro de Jó tem por finalidade explicar as relações do campesinato, aqueles que viviam do campo e que eram explorados pelas elites da monarquia. Que o livro do Jó ele é tão novo quanto Daniel e que o Pentateuco, conhecido como Rumash ou Torá, Bereshit, Shmot, Vaikra, Bemidbar e Devarim, nada mais representa do que propriamente tradições do pós-exílio, em conflito direto com outras tradições. O livro do Gênesis, ele é praticamente uma base clara para o livro de Jó. Quando nós entendemos isso, vamos agora descobrindo que a figura Jó não pode ser uma figura histórica, mas é uma figura que vai representar um mito originário e evidentemente baseado também em outras lendas de outras personagens que existiram, como você verá mais adiante, que também desenvolveram estas mesmas tendências de grupos sociais distintos. Por exemplo, Gênesis capítulo 15, verso 19. Et hakeni ve'et hakenize ve'et hakedmoni. Ou seja, você tem logo aí a própria palavra kadmoni, que vai falar sobre os filhos do Oriente, os filhos do Oriente, designando a tradição de Jó. Aquele grupo social específico, onde esse grupo estava. Be'eretz Uts. Tá vendo aí? Em Us. Uvinei Kedem. Uvinei Kedem, jaziam no vale como gafanhotos, em multidão. Lembra do chamado de Abraão? E te farei ser pai de uma grande multidão. E eram inumeráveis, e em seus camelos como a areia que há na praia do mar. Percebeu? Esse texto já é suficiente para que você entenda. E te farei grande pai de uma multidão, te multiplicarei grandemente como a areia do mar. Há uma combinação com os medianitas e amalequitas como invasores nômades da Palestina. Atsar Binekedam. Então pôs-se Jacó a caminho e foi à terra do povo do Oriente. Jacó também não existiu. É uma tradição construindo sua saga. Nós temos elementos de antiguidades na moldura da narrativa. Primeiro, elementos de tradição patriarcal. Fato. Textos de Jeremias, como de Deutero e Isaías. Contos folclores claros que estão entrelaçados, como eu vou provar com base na epigrafia e na iconografia e nas documentações que temos justamente mesopotâmicas, onde há uma semelhança clara com o Jó que está sendo inventado para explicar a realidade histórica e social desse povo. Pois o texto que vai aparecer ali em Jó 1:3b é Mikol binei kedem gadorahura ish, numa tradução melhor dizendo que ele era, entre todos filhos do Oriente, um homem grande, grandíssimo, um varão, homem grande em riqueza, em reputação. Jó, como tradição e uma lenda, iria refletir um contexto edomita, adotando um ponto de vista da sabedoria dos povos comuns do Oriente. Nós temos uma lenda de Jó em um texto que aparece muito mais antigo do que o próprio texto do Jó, que é um debate, onde trata não posso usar o termo, de um homem que quer tirar a própria vida
em um diálogo desesperado com a sua alma. É um paralelismo claro, e eu não preciso nem falar para você da total influência dos egípcios, entre outras, como nós já falamos do Chassu, Yavá, Yavé, Yavu, tudo que você quiser, ok? Também temos um outro projeto que é datado ali entre o ano 17 e 20 antes do que se chama Cristo, que é um conto egípcio conhecido como Os Protestos do Camponês Eloquente. O outro documento que nós temos é um poema do Justo Sofredor, ou o Jó da Babilônia. Seguindo então, nós ainda temos o quarto Jó, que é muito anterior ao Jó bíblico, que é um indivíduo que tem um Deus pessoal. É também um texto acádio bastante fragmentado. O seu tema é bem complexo, ele tem um estilo literário diferente, mas paralelos surpreendentes. Trata-se de um homem sofredor que vai declarar que está servindo ao seu Deus fielmente. Só que esse Deus acaba se contrastando à sua própria vida e ele acaba lhe causando infortúnio. E ele tem um amigo que vai lhe dar um suporte para tentar superar isso. Um suporte, claro, para ele resistir. Porém, infelizmente, isso não vai ocorrer. Ocorre o contrário. Esse Deus vai reconhecer o seu lamento e vai declarar o inocente virando o seu cativeiro. Sei, eu acho que eu já li isso em algum lugar. Mas temos um quinto Jó. Esse Jó, ele está dentro de uma teodiceia babilônica, é conhecido como Diálogo Acróstico sobre a Teodiceia, datado do 8º século ao século 14, antes do primeiro século, antes de Cristo. Esse texto ele está em cuneiforme. Ele trata da discussão entre um homem aflito e o seu amigo sobre a justiça divina e o significado da existência. Há outro Jó que está dentro de um diálogo eclesiástico babilônico que vai falar sobre a miséria humana. Esse já é mais recente, datado ali aproximadamente do ano 1000. Agora, o último conto, para mim, é um dos mais magníficos. E este pode-se dizer que sepulta o Jó histórico. O Jó que acreditam que existiu, quando na verdade é uma lenda de lendas, de lendas, de lendas, e que na verdade cada povo construiu seu próprio Jó para explicar as relações entre uma classe dominante e a classe dominada, entre os trabalhadores do campo, nômades, peregrinos, campesinatos e as elites que dominavam na estrutura do poder da monarquia ou do templo. Trata-se do conto de Hariskandra, onde ali temos tradições antigas que mostram este homem numa assembleia divina em que um espírito se opõe para poder lhe provar com a permissão de uma divindade superior. Eu disponibilizo este material exclusivo em 68 laudas que eu estou disponibilizando por apenas R$35. Então você entra em contato comigo, você vai ter direito a adquirir todo esse material. Se gostou, deixa um valeu demais, uma pequena contribuição. O meu muito obrigado, eu espero você em um próximo vídeo aqui no canal Confraria Cognitiva.